Nós temos tido, Senhor, nesta hora. Meu Deus, abençoa, Senhor. Confirma a Tua presença em nossos corações, em nossas vidas. Que a graça do Senhor possa estar ao alcance de cada irmão e cada irmã. E que possamos, ó Pai, nesta hora, Senhor, estar, Senhor, na Tua presença, regozijando através da porção da Tua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, pois precisamos da graça do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, confirma, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, conserte, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos caminhar sempre, ó Pai, debaixo da Tua potente mão. Precisamos que o Senhor venha nos ajudar, nos abençoar, porque somos necessitados, ó Pai. Ó Deus dos céus, abençoe, Senhor, confirmando a Tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Muito bem, vamos ler as Escrituras, irmãos. No livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 31. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda. São Mateus 13, verso 31. Jesus aplicando a palavra do grão de mostarda. São Mateus, capítulo 13, verso 31. Outra parábola lhe propôs. Vejam bem, São Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Veja bem, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes que existem na terra, no mundo. Mas crescendo é a maior das plantas. Veja bem, plantas. Quando se fala de plantas, não está falando de árvores, de coisas gigantescas, está falando de plantas, plantas domésticas, de quem planta em casa. Mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor não passamos de nada. Nada. Somos apenas pó. Ó Deus, abençoa, Senhor. Precisamos da direção do Senhor nas nossas vidas. Precisamos, além de direção, tomar uma decisão também nas nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, que o mundo está caindo aos pedaços. O mundo não tem cura para ele, Senhor. A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Então esse velho mundo tem que acabar. Esse velho mundo, as coisas que estão sobre a terra, a condição vivida sobre ela, em cima dela, tem que acabar. Porque a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E esta velha terra tem que desaparecer. Ou seja, as velhas coisas que aqui habitam em cima. Ajuda, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, sumir com o velho mundo junto com ele. Queremos possuir também novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Abençoe-nos mais uma vez através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, os irmãos podem se sentar.
Semana que vem, se Deus permitir, a partir de terça-feira, nós voltaremos novamente ao evangelismo, a entrega de panfletos em alguns lugares, né? Fazer evangelismo. E semana que vem, dia 7, nós vamos fazer igual o mês de janeiro. Dia 7 da semana que vem vai ser a Santa Ceia em Sarzedo, a Santa Ceia. E dia 14 aqui. Porque se eu fizer dia 14 lá, vai ser dia 21 aqui. Aí passa do mês, já quase terminando o mês, a ceia. Então, lembrem-se, dia 7, Santa Ceia em Sarzedo. E dia 14, Santa Ceia aqui. Mas 7 tem culto pela manhã aqui, escola dominical. Amém? Lembrando aos irmãos. Né? E temos aí a nossa programação, FM 101,3, mensagens de meia hora, 24 horas no ar, evangelizando, pregando, anunciando o reino dos céus. Quem não sintonizou a rádio ainda, 101,3, 24 horas no ar. Muito bem, irmãos. Parábola. O que é uma parábola? Nós já falamos isso aqui muitas vezes, né? Parábola é uma comparação. A palavra parábola quer dizer uma comparação. E aqui o Senhor Jesus Cristo está comparando o reino dos céus. Comparando o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é, na verdade, o corpo místico de Jesus Cristo. É Deus atuando na igreja e a igreja atuando em torno dele. O reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino de Deus dentro de nós é o Espírito Santo. Está entendendo, irmãos? Venha em vós o teu reino, falando na oração do Espírito Santo. Deus reinando em nossas vidas. Está falando sobre o reino espiritual. O reino espiritual começa quando Deus começa a reinar em sua vida. Se você não permite Deus reinar na sua vida, como é que você quer reinar com Ele lá na frente? Como é que você quer reinar no milênio? Como é que você quer possuir novos céus e nova terra, onde o Rei eterno estará reinando? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o reino de Deus começa dentro de nós primeiro. Nós temos que permitir que Ele reina em nós primeiro. Se nós não permitirmos que Deus reine em nós, que Deus reine em nós, você diz, Jesus é o meu rei, mas Ele reina em você? Eu vejo muitas pessoas com Bíblia debaixo do braço, indo para as igrejas, e dizendo, Jesus é meu rei. Até cantam, até louvam a Deus, cantam, Jesus é o meu rei. Mas espera aí, para ser rei, tem que reinar. E se tem que reinar, tem que ter súditos. E se tem súditos para esse rei, o súdito tem que obedecer o rei. Então, se Deus é o nosso rei, se Jesus é o nosso rei, e o reino de Deus é em nossos corações primeiro, é o reino espiritual, e as pessoas não conseguem obedecê-lo, quem está reinando então? As pessoas ficam orando, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Será que é mesmo? Será que as pessoas deixam que a vontade de Deus seja feita nela? Seja feita nele? Vamos pegar em âmbito doutrinário. Vamos pegar em âmbito de doutrina, de posicionamento. Vamos pegar um pouquinho isso aqui. Venha a nós o teu reino,
e seja feita a tua. Então, quando ele reina, ele vem, é para depois ele fazer a tua vontade, não a minha vida que ele está reinando. Agora, a Bíblia diz aqui que Deus só dá o Espírito Santo para aquele que obedece. Atos 5, versículo 42, 43. Ele só dá o Espírito Santo para aquele que obedece. Então, o reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. O reino espiritual. Não existe reino natural sem primeiro Deus estabelecer o reino espiritual. Ele tem que ter uma igreja primeiro redimida, que obedece sua palavra, para depois colocar naquele reino. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Como é que você coloca uma esposa dentro da sua casa se ela não te promete amar e obedecer? Quem está entendendo? Como é que você coloca uma esposa dentro da sua casa se ela não te promete amá-lo e obedecê-lo? Então Jesus tem uma promessa de nos levar para a sua casa. Ele disse em São João 14: na casa do meu pai tem muitas moradas, não é assim que ele disse? Mas como é que ele pretende levar uma igreja, uma noiva, se não ama e nem obedece? Então vamos colocar aqui em pontos doutrinários aqui. A Bíblia diz que a mulher ter o cabelo crescido é honroso. Então se ela corta é desonroso. Está entendendo, irmão? O que é contrário de honroso? Desonra. E aí você vê as pessoas na igreja, as mulheres indo para a igreja, tudo de cabelinho cortado, e cabelinho aqui, parecendo um homem, picando o cabelo, e assim por diante, indo para a igreja. Jesus é o meu rei. Seja feito à vontade. Está fazendo? Está fazendo, não? Pois se não obedece. Como é que quer pegar as coisas grandes se as pequenas passam por cima? Correto? Os irmãos estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos santificar a nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos separar a nossa vida. Separação total do pecado. Santificai-vos, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. O que é santificação? A palavra santificação vem da palavra santo. E a palavra santo significa separado. Uma pessoa que é santa é separada das coisas do mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Deus quer separação. Os irmãos estão entendendo? Por que Jesus pegou o grão de mostarda? A mostarda é a única semente que não se mistura com outra semente. O grão de mostarda é a única semente que não se mistura com outras sementes. Então ele disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, mas não misturada com nada, não misturada com dúvida, não misturada com incredulidade, não misturada com isso, com aquilo outro, ele disse que nós poderíamos pedir o que quiser e ele nos daria. Amém, irmãos? Amém. Então, as pessoas querem o reino de Deus, mas não querem ser reinadas. Elas não querem. A palavra reino significa domínio. A palavra reino significa domínio. Quando eu oro, venha a nós o teu reino, isso quer dizer, Senhor, domina sobre mim. A palavra reino quer dizer domínio. Seja feita a tua vontade. As pessoas não querem que Deus faça a vontade deles na vida deles. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, diz que é abominável a mulher usar roupa que pertence ao homem. Aí você vê as pessoas subindo para cima e para baixo, com o bico debaixo do braço, usando short, mulher no caso da mulher, bermuda, calça comprida, cabelo cortado, as unhas parecendo uma Jezabel pintada, batom na boca, rebocado, os brincos parecendo aqueles pagãos da África do Sul. Venha no teu reino, ele é meu rei. Como que é rei se o rei não domina?
Quem está entendendo, irmãos? Se não quer obedecer, se não obedece o que está escrito, os irmãos estão me entendendo? A Bíblia diz que nós devemos adorar apenas um Deus. A Bíblia diz que existe só um Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o nome desse Deus é Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um Deus. Aí vem a igreja romana, no ano 325 do Concílio de Nicéia, coloca 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coloca uma trindade, uma santíssima trindade. Aí você procura na capa da Bíblia, não tem a palavra trindade, e nem no final da capa da Bíblia não tem trindade. Não existe a palavra trindade na Bíblia, e nem santíssima trindade. Não existe trino Deus, nem Deus triuno. Mas quem colocou isso? O homem. Deus está dizendo: não há Deus fora de mim. Eu sou o primeiro e o último. Amém, irmão? Amém. Desobedece. Não querem crer dessa maneira. Não, nós queremos crer do jeito que a igreja diz. Nós cremos de jeito que a igreja diz. Do jeito que a Bíblia diz, não queremos não. Os irmãos entendem, né, irmãos? Amém. As pessoas não querem ser dominadas. Não querem obedecer a doutrina dos apóstolos. Não querem obedecer o que Paulo diz. Não quer obedecer o que Pedro disse. Não. Eles querem obedecer o que a regra de uma denominação diz. O que o credo de uma denominação disse. Eles querem obedecer isso. Não, nós aqui obedecemos a doutrina da nossa igreja. Jesus mandou obedecer a doutrina de alguma igreja, irmão? Ele mandou obedecer a palavra dele. Amém, irmãos? A palavra dele. A doutrina dos apóstolos. Aí a Bíblia diz, e não há nenhum lugar na Bíblia, nenhuma escritura na Bíblia, não há nenhuma escritura na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, onde uma mulher foi ordenada para ser uma pastora, foi ordenada para ser uma diaconisa, uma bispa, uma missionária, uma pastora. Não existe isso na Bíblia. Não há nenhuma mulher no Antigo Testamento ordenada para poder exercer o ofício sacerdotal no templo. Não existe nem no Antigo e nem no Novo. Aí vem Paulo e diz, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, que Deus não é Deus de confusão. Amém, irmãos? Amém. Mas senão de paz em todas as igrejas dos santos. Aí no versículo 34 diz: não permito, porém, que a mulher fale na igreja, porque é indecente que ela fale na igreja. Ah, não, aí vem as igrejas, vem o povo e diz: não, isso foi Paulo que disse, isso aí foi Paulo que disse, Paulo foi um machista, Paulo não, Paulo foi um machista? Aí vem Paulo e diz aos hebreus, em Atos 20, nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Na mesma escritura que ele diz que a mulher não pode falar na igreja, ele também diz no versículo 37, se sabeis essas coisas, se vocês são espirituais, se vocês dizem que são espirituais, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Quem está obedecendo esse mandamento? Quem está obedecendo esse mandamento do Senhor? Aquela aqui da esquina? Aquela? E depois dizem: venha a nós o teu reino. Deus é meu rei. Reino tem que ter súdito. Reino é domínio. E se Deus quer o nosso domínio, a vontade perfeita é obedecer sua palavra. Amém, irmão? Amém. É obedecer sua palavra. Aí vem Paulo e diz em 1 Timóteo 2, versículo 11: não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Então, as escrituras estão aí.
Não é porque foi escrita 2000 anos atrás que o tempo mudou. Não é que a Bíblia foi escrita lá atrás, que já passou muito tempo, muitos séculos, que tudo mudou. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, irmãos? Deus não envelheceu nem um pouquinho. Deus não ficou velho. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que exigiu lá é o mesmo Deus que exige aqui agora. Amém, irmãos? O mundo muda. As pessoas mudam. As eras passam. Tudo passa. O mundo passa. E as suas concupiscências. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então, aí eu pergunto, faço uma pergunta para vocês. Aonde o reino de Deus é encontrado? Aonde ele está sendo encontrado? Eu estou falando em caráter doutrinário, depois eu vou entrar em outras coisas. Eu estou falando só em caráter raso, doutrinário, de rudimento. A Bíblia diz que no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, há um só batismo. Correto, irmãos? Há um só batismo. E que esse batismo é feito, realizado, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos 2:38, Atos 8:14 ao 16, Atos 10:48, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 22:16, Gálatas 3:27, Romanos 6:3, Tiago 2:7. Tudo essa escritura que eu acabei de falar para vocês é batismo em nome do Senhor Jesus. Não existe nenhum batismo invocando uma trindade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Mas pastor, está escrito lá em Mateus 28:19. Jesus deu a ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciando toda virtude, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não está assim escrito lá, irmão? Está escrito ou não está? E por que você não vê os apóstolos batizando? E por que você não vê ninguém batizando a Bíblia assim? E por que você não consegue ver nenhum batismo dessa maneira na Bíblia? Só em nome do Senhor Jesus Cristo. É porque houve revelação, é porque houve entendimento. Jesus deu a ordem para os apóstolos, amém, irmãos? E os apóstolos entenderam que Pai, Filho e Espírito Santo não é pessoas. Pai é um título, Filho é um título, Espírito Santo é um título. Pai não é pessoa, Pai é um título. Filho não é a pessoa, é um título que a pessoa recebe. Pai é o ofício que a pessoa recebe. Você se torna pai quando você gera. Você se torna filho quando você foi gerado. Você tem o Espírito dentro de você. Amém, irmãos? Mas você não é três pessoas. Então eles entenderam que o nome do Pai, Senhor, nome do Filho, Jesus, Cristo e Espírito Santo, eles entenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Pai não é nome. Minha filha tem 8 anos. Se alguém disser para ela que pai é nome, ela corrige na hora. E estuda a 4ª série. Pai não é nome. Pai é nome, irmãos? Você vê alguém no cartório registrado como pai? Você assina um cheque, coloca lá pai? Ninguém vai receber. Pai não é nome. Filho é nome? Filho é um título. Você dá uma escritura de um carro, um documento do carro, assina filho, quem vai receber? Filho é nome. Espírito é nome? Não, também não é. Espíritos são vários. Eles entenderam, os apóstolos entenderam. Amém, irmãos? Para isso é necessário abrir o entendimento para compreender as Escrituras. E graças a Deus que Deus abriu a nossa. Amém, irmãos? E graças a Deus que Deus abriu a nossa. E se você ainda não foi batizado no nome de Jesus Cristo,
Não importa o quanto tempo que você teve na sua denominação. Cuidado, meu irmão. É melhor fazer o mais rápido possível. Verdade. Então os apóstolos entenderam. Jesus disse qual era o nome do Pai. Jesus disse qual era o nome do Filho. Jesus disse qual era o nome do Espírito Santo. Jesus disse qual era o nome do Pai. Eu vim em nome de meu Pai. Qual o nome que ele veio? Jesus. Senhor Jesus. Manifestei o teu nome aos homens. Qual o nome que ele manifestou? Ele disse mais: lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele fez conhecer? Jesus. Esse é o nome do Pai. Qual é o nome do Filho? Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e porás o nome de... o nome do Pai é Jesus, o nome do Filho é Jesus. E o nome do Espírito Santo? E o Espírito de verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. Quem está habitando com eles, irmãos? Jesus. Amém, irmão? Amém. Eles entenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso que somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Mas e aí? Quem está obedecendo isso? Quem está obedecendo? É para obedecer isso. E as pessoas dizem que Jesus é o teu rei, mas não obedece o que o rei diz. Não obedece o mandamento dos apóstolos. E aí? Como é que fica? Será que Deus vai receber o povo só porque ele é bonzinho? Só porque está indo de Bíblia debaixo do braço para a igreja? Será que Deus vai receber só porque está sentadinho lá e cantando e adorando? Não. Deus não é um coração de galinha como os homens é. Deus olha para a sua palavra. Amém, irmão? Amém. Deus olha para a sua palavra. E a sua palavra tem que cumprir. Amém. Amém, irmão? Amém. Então é isso, né? Lá em Vespasiano, eu fiz um tipo lá. O irmão Sebastião estava lá, o irmão Eustáquio também estava lá. Aí tinha uma senhora lá que chegou no culto. Tinha uma senhora que chegou no culto lá. E ela chegou, sentou. E ela falou, aí ela falou: eu já fui de tantas igrejas, sou estudada e fiz teologia e fiz seminário e eu sou bem aprendada na Bíblia. Eu falei: coitadinha dela. Aí tá, deixei pra lá. Aí comecei a falar. Comecei a pregar. Eu fui falar sobre a divindade, sobre quem é Deus, né? Que muitos creem que ele é 2, como o Testemunho de Jeová, outros creem que é 3, como a Igreja Católica e as denominações também, mas a Bíblia mostra somente um Deus. Amém. O meu Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Eles não entendem isso. Eles não entendem que o Verbo se fez carne. Eles não entendem que Emmanuel é Deus conosco, se fez carne. Eles não entendem. Eles não entendem que aquele que fez o mundo estava no mundo. Não entendem. Eles não entendem essas coisas, né? Aí eu falei para ela assim: veja bem, irmão, Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas. Não é 3 pessoas distintas formando um Deus. Já pensou 3 pessoas, 3 cabeças num corpo? Eu falei para ela: já pensou a trindade? É 3 cabeças formando um corpo. Porque se é um Deus que eles creem, mas é 3 pessoas distintas, então é um Deus, é um corpo com 3 cabeças. Como é que pode ser isso? Isso é mitologia grega que passou para os romanos, depois dos romanos passou para a Igreja Católica. Porque os romanos criam em uma trindade: Júpiter, Quirino e Minerva. Júpiter, Quirino e Minerva. Quando Constantino, o imperador de Roma, quis colocar todos os cristãos juntos para aumentar a política dele que estava caindo, ele sabia que a maioria era crente, a maioria era cristão. O evangelho tinha crescido muito com os cristãos. E ele queria apoio dos cristãos. Mas como é que ele poderia ter apoio dos cristãos, sendo que os cristãos criam só num Deus? Sabendo os cristãos que ele era politeísta, que ele era pagão, crendo em Júpiter, Minerva e Quirino, os 3 deuses pagãos de Roma. Aí o que ele fez? Então vamos mudar uma coisa, vamos pegar o Pai, colocar um Deus, o Filho outro Deus, e colocar o Espírito Santo outro Deus, uma trindade. Aí colocou uma trindade, tirou Júpiter, colocou o Pai, tirou Minerva, colocou o Filho, tirou Quirino, colocou o Espírito Santo. Aí colocou Santíssima Trindade. Aí o povo engoliu.
Aí o povo engoliu. A maioria engoliu. Os verdadeiros cristãos não. Os verdadeiros cristãos não. Quem está entendendo, irmãos? E aí, Santíssima Trindade. Aí aconteceu isso. Então aí eu falei para a irmã, irmã, são ofícios de uma pessoa que tem um nome, irmã. Eu falei para ela assim, aí eu apontei o dedo para ela, que eu não gosto de fazer isso, não, eu apontei, só me dá licença, eu vou apontar o dedo para a senhora. Eu falei para ela assim, você estava lá, não estava, irmão? O irmão estava todo lá. A senhora é corpo, alma e espírito. A senhora é 3 pessoas? Não, não são 3 pessoas. A senhora é corpo, alma e espírito. Então tá bom. A senhora é um ser trino, mas não é uma trindade de pessoas. A senhora tem um corpo, tem uma alma, mas é uma pessoa só. Com uma natureza, com uma personalidade. Porque se tem 3 pessoas distintas, então tem 3 personalidades. Então isso aí é um paganismo. Se existe uma trindade, é 3 pessoas, e uma pessoa possui uma personalidade, então são 3 pessoas distintas. Isso é paganismo puro, não existe isso. Então eu disse para ela assim, aí eu peguei até o telefone, né? Peguei até o telefone e fiz uma interpretação, fiz uma maneira lá para ela entender. Aí eu liguei. Meu pai mora lá em Almenara, meu avô, minha tia, mora tudo em Almenara. Aí eu disse, ó pai, eu estou indo para Almenara. Aí lá no fundo, lá eu vejo um Pentecoste. O Vanderlei está vindo. Aí minha mãe fala assim, meu filho está vindo, graças a Deus. Aí meu avô diz, meu neto está vindo. Aí minha tia diz, meu sobrinho está vindo. Quantas pessoas estão indo? São títulos, são ofícios. Eu sou pai porque tenho 3 filhos. Eu sou filho porque tenho um pai lá na Almenara. E sou neto porque tenho um avô. Tem quantas pessoas aqui? Eu sou pai, filho e neto. Não sou 3 pessoas. Isso é título, é ofício. Amém, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios, título de uma pessoa só com o nome. E essa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Então, se isso entrar no seu coração, acabou a denominação. Amém, irmãos? Amém. Acabou o sistema religioso. Já era. Deus abre o seu entendimento. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz em Lucas 24, 45, que Deus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então Deus abre nosso entendimento mediante a explicação da palavra, para que o seu entendimento seja aberto, para que então você possa ter compreensão correta. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Então a minha tia espera quem? Espera Vanderlei. A minha mãe espera quem? Espera Vanderlei. O meu avô espera quem? Espera Vanderlei. Então vai um sobrinho, vai um neto e um filho. Mas ele tem um nome. Qual é o nome? Vanderlei. Esse é o nome. Filho não é nome, sobrinho não é nome e neto não é nome. Pai não é nome, filho não é nome, espírito não é nome. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, quando Jesus diz em nome, e você olha na Bíblia lá para você ver, não está escrito nomes no plural, está escrito nome no singular. Está escrito nome no singular e não nomes no plural. Nome. Amém, irmãos? Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda tem pastores e tem igrejas que diz que Pedro errou no dia de Pentecostes. Que Pedro errou, que Pedro desobedeceu Jesus, quando Pedro disse em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí teve um pastor lá em Betim, na rádio, disse o seguinte, Pedro errou. Como é que Pedro errou se foi o Espírito Santo ardendo dele, irmãos? Que Espírito Santo foi esse que desceu de Pentecostes? Ele blasfema, sem entender. Aí tem uns ignorantes que falam assim, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Não fico com ninguém. Eu fico com os dois, como diz o pastor Luiz Mendes. Eu fico com Jesus que deu a ordem e fico com Pedro que cumpriu a ordem. Amém? Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. Eu fico com Jesus que deu a ordem e fico com Pedro que cumpriu a ordem. Os irmãos entenderam? Amém. Então, Jesus não mandou repetir a ordem, Jesus mandou cumprir a ordem. Ele diz, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dando uma ordem, ele não mandou repetir. Ele não mandou repetir. Então,
uma coisa simples. Você escreve assim, ó. 5 mais 5 mais 5 é igual a 5 mais 5 mais 5. Você cumpriu a ordem ou repetiu? Você repetiu, ué. Se eu escrevo 2 mais 2 é igual a 4. Mas se a minha resposta for 2 mais 2 é igual a 2 mais 2, isso não é resposta, isso é repetir. Jesus não mandou repetir, mas Jesus mandou cumprir, amém, irmão? Amém. Cumprir a ordem. Por isso que o cristão verdadeiro invoca o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Porque a Bíblia diz que se você não invocar o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, você desce um pecador seco na água e volta um pecador molhado. Sabia disso? Sabia disso? A pessoa com boas intenções vai na igreja, vai na denominação, aceita Jesus, tudo bem, boa intenção, é melhor entrar na denominação do que entrar no bar. E aceita ali, aí o pregador leva na água para batizar, e aí repete a ordem, em vez de cumprir a ordem, vai repetir: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou em nome de quem? De ninguém. Não batizou em nome de ninguém. A mesma pessoa que entrou é a mesma que sai. Por quê, pastor? Porque o nome não foi invocado. O nome não foi invocado. E a Bíblia diz que se não invocar o nome, não tem perdão de pecados. Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, que todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 2,11. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados todos os pecados. Você não vê Paulo? Paulo, o perseguidor, agora torna-se perseguido? Mas olha a conversão de Paulo. Antes era Saulo, agora é Paulo. Quando ele fica cego, por uns momentos, por uns dias, Paulo fica cego, vai para Damasco, e Deus diz: vai para Damasco e entra na rua certa chamada direita, e você vai encontrar um homem chamado Ananias. Esse está te aguardando. Ele vai e disse para Ananias: Ananias, tem um homem na rua, na cidade, chamado Saulo, ele está orando. Vai ao encontro dele também, vai te receber. Aí Ananias fala assim: mas Senhor, eu fiquei sabendo muito a respeito desse homem que prejudica a igreja, vai atrás da igreja, açoita a igreja, persegue seus cristãos, e o Senhor quer que eu receba ele na minha casa? Sim, eu quero que você receba, porque eu já mudei o coração dele. Amém, irmãos? Amém. Já mudei o coração dele. Aí Paulo chega na casa de Ananias, Ananias explica: Saulo, Saulo, o que aconteceu com você foi isso. O Senhor Jesus apareceu para mim, falou para mim, e apareceu para você também lá no Damasco, e disse, e pronto. E aí, no capítulo 22, versículo 16, Paulo dando testemunho da sua vida pessoal, de como encostou com Cristo, dando testemunho disso que eu estou dizendo, ele disse assim, que Ananias falou para Paulo: e agora, Paulo, depois de ouvir tudo isso, o que te detens? E o que te detens? Atos 22, versículo 16. E agora, o que te detens? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque só há um Senhor. Não existe dois senhores, só há um Senhor. O mesmo Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Amém, irmãos? Só que de espírito veio a carne. Ele não podia ser crucificado em espírito, espírito não podia morrer. O que ele fez? O verbo, a palavra, se tornou carne e habitou em nós, como foi profetizado em Isaías 9, versículo 6, que o menino nasceria e que toda a responsabilidade estava sobre seus ombros, todo o poder estava sobre seus ombros, seu nome seria Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus forte, Pai da eternidade. Isaías volta e diz no capítulo 7, verso 14, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome era Emanuel, e Emanuel traduzido é Deus conosco. Amém, irmão? Por que o povo não quer isso? Por que as pessoas não querem isso? Porque as igrejas não permitem. Porque a Batista não permite, a Metodista não permite, a Quadrangular não permite, a Pentecostal não permite. Mas os filhos de Deus aceitam. Amém, irmãos?
palavra do jeito que ela é. Do jeito que ela foi entregue. Não é assim? Porque debaixo do céu e em cima da terra não há outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Não há. É só em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, quando as pessoas falam assim, mas pastor, se Jesus era Deus, por que ele falava sempre a respeito do Pai? O Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Jesus disse em São João 10,30, eu e o Pai somos? 2 ou 1? Eu e o Pai somos? 1. Filipe um dia queria ver o Pai, São João 14. São João 14. Em São João 14, verso 6, Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse o seguinte, eu sou o caminho. Ele disse, nós somos? Eu sou o caminho, a verdade. Quantas verdades existem? E a vida? Quantas vidas existem? Ninguém vem. Não está escrito ninguém vai. Eu, quando era pregador da denominação chamada Deus e Amor, há 20 e tantos anos atrás, lá 25 anos atrás, eu pregava esse versículo errado. São João 14, 6, eu pregava errado. Eu li e pregava errado. Ninguém vai ao Pai. Era assim que eu lia. E está errado. É ninguém vem. Jesus disse, ninguém vem. Abre suas Bíblias. Quem tem sua Bíblia aí? É ninguém vem, não é ninguém vai. Isso quer dizer, quem vem não é quem está lá. Ninguém vem. Se alguém vem é porque não está lá. Amém, irmãos? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse ninguém vai. Vai é diferente de quem vem. Ou você pensa que vai e vem é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vai é diferente de vem. Aí Jesus quis dizer, ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo que o Pai está dentro dele. Amém, irmãos? Amém. Filipe perguntou, no São João 14, versículo 7 a seguir, 8. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Foi assim ou não foi assim, irmão? Foi assim que está escrito? Mostra-nos o Pai e o que nos basta. Porque os discípulos queriam ver o Pai separado do Filho. Queria ver o Pai aqui e o Filho aqui. É assim que a igreja, os trinitarianos vê. Os trinitarianos vê o Pai aqui, um velhinho aqui, caduco, um filho mais novo aqui, uma pombinha desse aqui. E uma pombinha de um lado. Uma pombinha aqui em cima, um velho com cajado aqui e um filho aqui. 3 pessoas. Né? Aí Filipe queria ver o Pai fora do Filho. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. São João 14, versículo 8. Aí Jesus diz, Filipe, que história é essa? Que pergunta é essa? Melhor dizendo, que pergunta é essa? Há tanto tempo, Filipe, estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmão? Amém. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os irmãos entenderam? Amém. Lá estava o Pai, a palavra manifestada em carne. E ele queria ver o Pai separado do Filho. Um dia eu vi um hino numa rádio denominacional. E tinha lá um hino assim: quando eu for para o céu, eu quero ver o Pai e o Filho sentado do seu lado. Não combina com as Escrituras. Não combina com a palavra. Não combina com as Escrituras. Isso é uma visão politeísta. O que é politeísmo? É crer em mais de um Deus. Não, ninguém vai ver isso. Ninguém vai ver isso. Eu vi um trono no céu e um assentado sobre ele. Não vi 2, gente. Não tem 2. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne, nascendo sob uma virgem, sob a lei. Depois de morrido, ressuscitou e tornou-se corpo glorificado. Amém, irmãos? Amém. Subiu glorificado. Não tem 2 tronos, 3 tronos. Os irmãos entenderam? Amém. Então aí eu vi isso lá, cantando. Eu quero ver o Filho diante do Pai. Não vai ver nada. Se aqui não está vendo, vai ver lá. Se aqui não consegue ver, se aqui a Bíblia está mostrando, não consegue ver, né? Aí teve um assembleiano que disse para mim assim, era um pregador, um teólogo. Então eu vou mostrar para você que existe
as 3 pessoas distintas. Eu falei, então mostra. No Rio Jordão, quando Jesus Cristo foi batizado, lá estava a pomba, a voz e o filho na água. Havia 3 pessoas. Eu falei, a voz é uma pessoa? A pomba é uma pessoa? Agora você estudou tanto para entender que a pomba é uma pessoa? Porque se eu tivesse lá, eu só via uma só. Só vi uma na água. Porque você não consegue ver a voz. O Espírito Santo desceu com forma de pomba. Forma não é pessoa, é uma forma. Mas então por que ele precisou ser batizado então? Deus precisa ser batizado? Vocês não entenderam que a redenção precisa de um cordeiro? Vocês não entendem que a redenção precisa de um cordeiro? Para redimir nossos pecados precisa de um cordeiro? E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém, irmãos? Amém. O cordeiro, antes de ir para o sacrifício, precisava ser lavado. O cordeiro, antes de ser ido para o sacrifício, tinha que ser lavado primeiro. E ali foi um tipo, João levando o cordeiro para ser lavado, batizado, para depois ir para o sacrifício. Amém, irmão? Vocês não entendem isso. Aí ele falou assim, tudo bem. Mas ele disse também aqui que o pai é maior que ele. Claro, em termos de ofício é. Na sua casa, você pode ser maior que seu pai, mas quem é lá dentro? Quem é maior que o seu? Por causa do ofício que ele exerce sobre você. Você pode ganhar 10 salários mínimos, mas o ofício não sai dele porque ele é seu pai. Então Jesus Cristo era menor no sentido que a Bíblia diz em Filipenses, e ele, achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a, mas tomou a forma de homem, forma de servo. Amém, irmão? Amém. Ele se diminuiu. Deus em espírito não podia morrer na cruz do Calvário, ele tinha que ser um homem, amém, irmão? E como homem, ele sentiu dores, ele sentiu enfermidades, foi testado, ele foi testado em tudo, chorou como homem, comeu como homem, bebeu como homem, caminhou como homem, sentiu as nossas misérias. Amém? Quando ele estava com fome, ele dizia, tenho fome, isso é o homem. Isso é o homem. Mas quando ele dizia, eu sou o pão da vida, isso é Deus. Amém, irmão? Quando ele tinha sede, ele bebia água. Mas ele, quando dizia, eu sou a água da vida, isso é Deus. Amém. Quando ele tinha sono, ele dormia no barco. Mas quando a tempestade vinha, ele levantava e disse, cata-te, aquieta-te, isso é Deus. Amém, irmão? Amém. Quando ele era homem, chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Como homem chorou. Mas como Deus, ele disse, Lázaro, sai para fora. Amém, irmão? Amém. Isso é Deus. Amém, irmão? Amém. Natureza humana, natureza divina. Eles não entendem isso. Por isso que Jesus Cristo dizia, ele é maior que eu. Por quê? Porque ele estava na condição diminuída. Ele tornou-se homem. Amém, irmãos? Uma condição diminuída. Aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, diz a Bíblia, em Filipenses 2. Se as pessoas tivessem essa compreensão, deixaria a denominação urgentemente. Amém, irmãos? Amém. E viria para a palavra. Amém. Então vejam bem, que Jesus disse ele disse assim, o reino de Deus é comparado como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Você pode colocar mostarda em qualquer tipo de semente, em qualquer balde de semente, ela não se mistura. Não se mistura. Por quê? E Jesus disse que ele disse, comparo o reino de Deus como um grão de mostarda. O que o grão de mostarda faz? É a menor de todas as sementes. O que o grão de mostarda faz? Não se mistura com as sementes. O que o grão de mostarda faz? Vejam bem. Se ela não se mistura e é a menor de todas as sementes, então Jesus Cristo quer dizer o seguinte, Jesus quer dizer que nós temos que ter uma fé pura, separada das coisas do mundo. Amém, irmãos? Uma fé separada na palavra e para a palavra. Nenhum homem pode se estribar no seu próprio entendimento. Amém? Nenhum homem.
pode se estribar no seu próprio entendimento, colocar razoamento. Não, eu creio assim, ninguém me muda. Eu criei, fui assim, nasci assim, vou crer assim. Meu pai foi católico, vou morrer católico. Meu pai é batista, vou morrer batista. Meu pai é assembleano, vou morrer assembleano. Então não vai mudar em nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a palavra de Deus é ela que corrige o erro. Amém, irmãos? É a palavra que corrige o erro. É a palavra que corrige nossa condição. É a palavra que corrige nossa posição. É a palavra que coloca a mulher em ordem, se ela quiser ser dirigida, se ela quiser ser reinada pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Porque é uma hipocrisia. É uma hipocrisia a pessoa orar o Pai Nosso, se ela não permitir Deus fazer a sua vontade nela. Porque é assim, a oração do Pai Nosso é essa: Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. A Igreja Católica diz vosso, como se fosse mais de um. E não é vosso, é teu. Santificado seja o teu, porque se colocar vosso é mais de um, está errado. Quem entendeu, irmãos? Amém. Santificado seja teu nome, seja feita a vossa. Isso a Igreja Católica colocou, não é vossa, seja feita a tua é singular, vossa é mais de um. A tua vontade, venha ao teu reino. É uma hipocrisia a pessoa orar isso e não permitir que o reino venha e seja feita a vontade. Vocês estão vendo? Estão compreendendo? Então a palavra corrige o erro, a palavra coloca a mulher em posição. A palavra diz: pastor, você tem que viver assim, você tem que dar exemplo, você tem que ser dessa maneira. Amém, irmãos? Amém. Então, se eu quero que Deus reine em mim, eu tenho que obedecer isso. Senão seria hipocrisia eu orar o Pai Nosso. A palavra corrige o erro, a palavra coloca a mulher em posição. A palavra coloca a mulher em posição. A palavra coloca o homem em posição. A palavra nos posiciona. Amém, irmãos? Amém. A palavra mostra nós crer corretamente, andar corretamente, fazer as coisas corretamente, vestir-se decentemente, falar corretamente, agir corretamente. Amém, irmãos? Amém. Isso é a palavra. Então eu pergunto: quem está fazendo a vontade de Deus? Quem está fazendo a perfeita vontade de Deus? Quem está permitindo que Deus reine sobre ele? Venha a nós o teu reino. E o reino de Deus é semelhante a isso. Mas aí as pessoas começam a dizer: não, a minha igreja não crê assim, nós somos ensinados de outra maneira. A igreja ensina de uma maneira, mas é a palavra. E a palavra, como é que fica? As pessoas preferem ficar com o que a igreja diz e não o que a Bíblia diz. Esse é um erro fatal. Quem entendeu, né, irmãos? É um erro fatal. É um erro fatal. Um dia, pregando para dois pastores, sobre o batismo, eles estavam convencidos. Sim, eles estavam convencidos. Preguei, mostrei na Bíblia que Jesus é Deus, mostrando tudo na Bíblia que não há trindade, e eles estavam concordando com tudo, é mesmo, mostrando tudo para eles, mostrando o batismo, é verdade, isso é verdade e tal. Aí eles estavam quase convencidos. Aí eles falaram o seguinte: mas só que se nós ensinarmos na nossa denominação, nós vamos expulsos. Se nós ensinarmos isso lá, nós seremos expulsos. Eu falei para ele assim: eu prefiro ser expulso crendo no que é correto do que ficar ali crendo que é correto e ignorando a minha própria consciência. Porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o correto e não faz, comete iniquidade. Se você sabe agora, depois de explicar tudo isso aqui, sabe fazer o que é correto e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Eu vi lá o pastor falar, mas vou ficar na minha igreja mesmo, vou ficar de... Se você sabe o que é correto e não faz, comete pecado. Eu estou lendo o quê? Tiago 4:11. Aquele que sabe fazer o correto e não faz, comete pecado. Fazer igual Itaúna, foi Itaúna? Alfenas? Alfenas lá, nós com o programa de rádio, isso na década de 90, pegando, e a rádio estava em estouro, pregando a mensagem.
E os evangélicos ouvindo a rádio, e os evangélicos apertando os pastores das suas igrejas, sobre batismo, sobre tudo. Aí teve um dia que um pastor da Assembleia lá fez uma reunião geral com todo mundo. Vocês estão ouvindo essa rádio, essas pregações aí? Olha, eu quero que vocês, todo mundo aí, ó. Aí ele estava com um grampeador. Eu quero que todo mundo grampeie o livro de Atos. Mandou todo mundo grampear o livro de Atos. Grampear. Já pensou uma coisa dessa? Só para não enxergar o batismo em nome de Jesus. Já pensou? Amordaçar a Bíblia. Já pensou? Colocar grampo na boca de Deus? Colocar o grampo na boca de Deus? Já pensou que? Entendeu? Então, irmãos, mas graças a Deus nós estamos livres de religião. Amém, irmãos? Livres de denominação. Graças a Deus. Porque denominação é um sistema pela qual as pessoas são denominadas e é regidas por um grupo de pessoas que tem liderança, vice-presidente, presidente, hierarquia. Isso é o que Roma colocou e colocou a denominação. Mas nós não temos um presidente, não temos um vice-presidente, não temos diretor. Temos o Espírito Santo. Amém, irmão? Que posiciona a palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deixar um livrinho desse aqui com você. Muito bem, vamos agradecer ao Senhor. Domingo que vem, escola dominical às 8h30 e domingo que vem, Santa Ceia lá em Sarzedo às 18 horas. Amém? Continua ouvindo a programação de rádio, se Deus assim permitir. Os visitantes que estão conosco, voltem novamente, se Deus permitir, dando oportunidade para vocês. Amém. Enquanto nós estamos aqui, teremos culto, mas na hora, qualquer dia desse, não vai ter mais culto. Que o rapto está perto de acontecer, arrebatamento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, por esta mensagem simples que nós ouvimos nesta manhã, mas que tem sido de grande ajuda para nós. Nunca cansaremos de dizer as mesmas coisas, porque se nós passarmos disso é acrescentar e tirar. Então nós agradecemos ao Senhor por esta maravilha do Senhor que o Senhor nos deu nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, Pai. Aumentar e crescer nossa fé cada vez mais na Tua Palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.